Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar sequência então ao nosso primeiro encontro, tratando desse tema importantíssimo dos direitos humanos, que é o sistema global e o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, né? É o que interessa para nós, como eu falei na primeira aula. Além dos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, o sistema europeu, o sistema africano, existe o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. É o que o Brasil faz parte. O Brasil não tem nada a ver com o sistema europeu e muito menos com o sistema africano. Então, nós vamos estudar as principais características, né? Os principais órgãos, os principais tratados do sistema global e do sistema interamericano de direitos humanos. Ok? Então vamos lá. O sistema global, também chamado de onusiano, porque decorre da ONU, né? De proteção aos direitos humanos. Como eu disse, nesse sistema global existem atualmente 193 países integrantes que compõem a ONU. E esses 193 países celebram vários tratados internacionais. Agora, não é automaticamente pelo fato desses países celebrarem tratados internacionais que esses tratados vigoram nos seus ordenamentos jurídicos internos. Porque, para vigorar no ordenamento jurídico interno, virar lei no Estado, ele precisa passar por um processo interno para que ele possa entrar em vigor. No caso do Brasil, é uma fase complexa, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro, o presidente da República celebra um tratado internacional representando o Brasil e depois ele passa esse tratado internacional pela fase de referendo, que é de competência do Congresso Nacional. O Congresso Nacional referendando volta para o presidente para ele ratificar ou promulgar o tratado. Ok? Mas o sistema onusiano, o sistema global de proteção de direitos humanos, então tem 193 países que se reúnem e ali discutem os mais variados temas relacionados aos direitos humanos. Tá? Quais são os principais órgãos, então, do sistema global ou onusiano de proteção dos direitos humanos? Primeiro, a Assembleia Geral da ONU. Quem faz parte da Assembleia Geral da ONU? Todos os países que integram a ONU. 193 países. A Assembleia Geral é o local dessa organização das Nações Unidas tomar as suas decisões mais importantes, enfim. Não é? Então é um órgão mais importante da ONU, a Assembleia Geral, que ali compõe, no plenário, todos os seus membros. Segundo, Conselho de Segurança da ONU. São 15 estados que fazem parte desse Conselho de Segurança. 5 países ocupam cadeiras fixas nesse Conselho. Os outros 10 são eleitos para mandatos temporários, né? Os 5 países que ocupam cadeira fixa, vaga fixa no Conselho de Segurança são Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e França. Esses 5 países sempre vão fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. As outras 10 vagas são compostas por países alternadamente com os fins dos seus mandatos. Conselho de Direitos Humanos da ONU também é um órgão muito importante, formado atualmente por 47 países. Conselho Econômico, também é um órgão importantíssimo no sistema global, formado por 54 países. E o secretariado, né, que é, vamos dizer assim, é o chefe da ONU, que representa a ONU, vamos colocar assim, né? Precisa ser representado por uma pessoa, o secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, aí, que hoje ocupa essa função lá na ONU. Agora, o sistema global de proteção de direitos humanos possui um órgão judiciário, um tribunal. Qual é esse tribunal? Corte Internacional de Justiça. Quando você perceber nas provas essa sigla, CIJ, o enunciado ou a prova está fazendo menção à Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal da ONU, dos Direitos Humanos da ONU. O sistema global de direitos humanos possui um tribunal, Corte Internacional de Justiça. Tem sede em Haia, na Holanda. Ok, doutores? Tranquilo? Vamos avançar. Quais são as principais normas, então, do sistema global? Basicamente, 3. Primeiro, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que já falamos dela. Segundo, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, aqui a sigla dele.
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. É do ano de 1966, foi ratificado no Brasil em 1992 por esse decreto 592. Ok? E o terceiro é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tem essa sigla aqui, PIDESC. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ratificado também do mesmo ano, 1966, mas que foi ratificado no Brasil pelo Decreto 591 de 92. Está em vigor desde essa data. Ok? Esses três documentos juntos formam o que a doutrina chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos. International Bill of Rights. Ok? Vejam. Quando a Organização das Nações Unidas se juntou para criar o primeiro documento oficial declarando os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração não tinha força vinculante aos países que compunham a ONU. Era uma declaração reconhecendo a existência de inúmeros direitos humanos. Dentre esses direitos humanos previstos e reconhecidos na Declaração Universal estavam vários direitos civis, vários direitos políticos, né, vários direitos econômicos, sociais, culturais, estavam tudo ali já previstos já de maneira genérica. Só que essa declaração, pelo fato de assumir a sua condição, a sua característica de uma mera declaração, não tinha força vinculativa, não era uma norma chamada norma de jus cogens, de efeito vinculativo aos Estados integrantes da ONU. Então, a saída que encontraram, pouco menos de 20 anos depois, foi criar, então, 2 tratados internacionais, aí sim, prevendo e regulamentando melhor, mais especificadamente, os direitos que a Declaração Universal já previa. Então, surgiram na década de 60 o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ok? Esses 2 ratificados no Brasil, pleno vigor, tranquilamente. O conjunto dessas 3 obras, International Bill of Rights. Ok, doutores? E o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, né? Como é que ele é composto? Quais são os seus principais órgãos, as suas principais normas? Composição do Sistema Interamericano. Como já falamos na aula passada, 35 países do continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, que formam então a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Essa é a composição do Sistema Regional Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Okay? Quais são seus principais órgãos? Primeiro, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quando você se deparar com essa sigla numa prova, seja ela exame de ordem ou concurso público, CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Nós vamos falar dela um pouquinho daqui a pouco. Ela tem uma função importantíssima no nosso sistema. Tá? A doutrina diz que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na verdade, ela exerce uma função quase judicial, porque ela tem um papel muito importante na provocação do sistema, na provocação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos falar daqui a pouquinho. Segundo órgão importantíssimo do sistema interamericano, que para nós vale a pena estudar, são esses 2, Corte Interamericana de Direitos Humanos, abreviada Corte IDH. Ok? Esse é o órgão judiciário do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Então, quando os países do continente americano se juntaram para formar um sistema de proteção de direitos humanos, através da OEA, Organização dos Estados Americanos, eles criaram vários órgãos, mas os mais importantes, criaram uma Comissão de Direitos Humanos e um Tribunal de Direitos Humanos, chamado Corte Interamericana de Direitos Humanos. É ela que julga os casos que chegam até ela de violações de direitos humanos praticados pelos estados que compõem o sistema. Quando um determinado país que compõe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos reconhecer a competência da Corte para julgar os casos de direitos humanos, e esse país violar algum direito humano, ele vai ser responsabilizado aqui. E nós vamos estudar como é que funciona, como é que executa essa decisão no país de origem, se tem como executar, se não tem, se tem que ser homologada pelo STJ ou não. Tudo isso a gente vai conversar no decorrer das aulas, ok? Já adianto que não precisa, tá?
Quando a Corte Interamericana condenou o Brasil pela violação de algum direito humano, essa condenação que o Brasil tem na Corte Interamericana, ela pode ser executada aqui no Brasil, na Justiça Federal, independente de homologação da STJ, já adianta. Vou explicar por que depois. Okay? Agora, a condenação da Corte Interamericana pode ser, basicamente, sintetizadamente, de duas formas. Ela pode condenar o Estado a pagar a indenização, moral ou material, prejuízos materiais que a vítima teve, e também pode condenar o país a obrigações de fazer, criar legislações, criar sistema de proteção, enfim, por aí afora. Aí tem uma diferença na execução e nas consequências dessas condenações. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, ok? Tranquilo? Quais são as principais normas do sistema interamericano? Primeiro, Convenção Americana de Direitos Humanos, apelidada de Pacto Internacional de São José da Costa Rica, né? Ratificada no Brasil desde 92, decreto 678. Então, quando você se deparar na prova com essa expressão, Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, ou isso daqui, ó, doutores, é tudo a mesma coisa, tá? CADH, Convenção Americana de Direitos Humanos. É a mesma coisa que Pacto de São José da Costa Rica, ok? É o principal tratado do sistema interamericano. Segundo, Protocolo de São Salvador, de 1988, foi ratificado no Brasil em 99. O Protocolo de São Salvador especifica melhor os direitos políticos e sociais, previstos já de maneira genérica na Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok, doutores? Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vamos então começar a falar da comissão para depois chegar na corte. Como ela é composta, onde ela fica? Composição: 7 juristas, nomeados através de eleição e indicação dos países que fazem parte do sistema. 7 juristas. Sede: Washington, Estados Unidos. Tem uma brasileira lá, doutora Flávia Piovesan, procuradora do Estado de São Paulo, mestre e doutora em Direitos Humanos. Ela representa o Brasil hoje na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá em Washington. Qual é a principal função da Comissão Interamericana? Zelar pela promoção dos direitos humanos. Nessa função de zelar pela promoção dos direitos humanos, pela proteção também dos direitos humanos no sistema interamericano, nos países do continente americano, quando ela exerce essa função, ela tem algumas atribuições para melhor desempenhar essa função. Primeiro, ela recebe as petições com denúncias de violações de direitos humanos, protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, sempre que houver em algum país do sistema interamericano uma violação a direitos humanos, a vítima ou a família da vítima, os representantes da vítima, podem denunciar essa violação à comissão. E ela que recebe as petições com essas denúncias. Já adianto, nós vamos trabalhar isso daqui a pouco, também já caiu na prova da OAB. O indivíduo que teve o seu direito humano violado pelo Brasil, ou em qualquer país do sistema interamericano, ele não pode, nem ele, nem a família da vítima, denunciar o caso diretamente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele não pode. Primeiro, ele tem que denunciar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E dependendo da situação, a comissão pode tomar algumas providências, direto com relação ao Estado. Se não surtir efeito, aí a comissão pode levar o caso à corte. Quem pode acionar a Corte Interamericana de Direitos Humanos são apenas a Comissão Interamericana ou os Estados. O Brasil pode processar o Peru por violação de direitos humanos, a Bolívia pode processar o Chile e por aí afora. Ou a comissão pode denunciar algum país pela violação de direitos humanos. Eu, Walter Simeone, nunca vou conseguir, aliás, nunca deve usar essa palavra, mas até hoje, eu, Walter Simeone, como indivíduo, não posso processar o Brasil diretamente na Corte IDH. Eu não posso. Eu devo denunciar a violação à comissão. Dependendo do caso, a comissão pode levar a situação a ser apreciada pela corte, ok? Aliás, nós esperamos
que o sistema interamericano evolua para chegar a esse nível, do indivíduo que sofrer violação poder denunciar o caso diretamente na Corte Interamericana, como hoje já acontece no sistema europeu. No sistema europeu de proteção de direitos humanos, qualquer vítima pode denunciar qualquer país diretamente na Corte Europeia de Direitos Humanos. Isso acontece desde 1998. No nosso caso não, tá, pessoal? Então a comissão tem a função de zelar pela promoção e proteção de direitos humanos e, dentre as suas atribuições, ela tem a função de receber as denúncias contra violações de direitos humanos. Ela pode elaborar recomendações aos estados infratores ou, dependendo da situação, se não surtir efeito, submeter o caso à apreciação da Corte. Ok? Tranquilo? Então tá aí, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por isso que ela exerce uma função quase judicial. Porque é ela que basicamente vai controlar os casos que chegam à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como é que funciona então? Vamos detalhar isso daqui. Isso já caiu na OAB, no exame de OAB e concurso público várias vezes. Como é que funciona o mecanismo de acesso à jurisdição da Corte IDH? Como é que funciona? Já falamos que nenhum indivíduo pode chegar lá direto, tem que passar primeiro pela comissão, mas como é que funciona isso? Vamos por partes. A Convenção Americana de Direitos Humanos regulamenta essa situação nos artigos 44 e 61.1. Artigo 44. Vamos lá. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da organização pode apresentar à comissão, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, petições que contenham denúncias ou queixas de violação dessa convenção por um estado parte. Então veja, pessoal, qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode apresentar à comissão denúncia de violação de direitos humanos. Não está dizendo aqui qualquer pessoa ou grupo de pessoas pode apresentar à Corte Interamericana petições de denúncia de direitos humanos, violação de direitos humanos. Não. A comissão primeiro. Olha o artigo 61.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Somente os estados partes e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Os processos judiciais na Corte IDH só começam por provocação da comissão ou por provocação de um ou outro estado. Agora, os estados não processam uns aos outros por violações de direitos humanos. Por um motivo muito simples. O Brasil não quer processar nenhum outro país vizinho pela violação de direitos humanos para não acontecer o contrário também com o Brasil. Então nenhum país acaba denunciando o outro. Todo mundo, os representantes do Estado brasileiro podem ver a maior aberração de violação de direitos humanos no outro Estado, mas não levam esse caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos para se precaver também no futuro contra-ataque de alguma outra violação, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba violando o direito humano. Então, os casos que chegam à Corte Interamericana de Direitos Humanos, praticamente todos, ou salvo engano, até hoje, todos os casos submetidos à Corte DH partiram da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, tá aí, ela exerce uma função quase judicial. Não é? E a Corte IDH? Como é que ela é composta? 7 juízes também. Qual é a sede dela? São José da Costa Rica, lá na Costa Rica, ok? Os membros são eleitos em Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, para exercerem mandatos também. Mandatos de 6 anos. Podem ser reeleitos uma vez, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a vigência dos tratados internacionais de direitos humanos no Brasil. Como eu adiantei para vocês na aula passada, um tratado internacional não entra automaticamente em vigor no Brasil na hora que o Brasil, através do seu presidente, celebra ele internacionalmente. Não é assim. Ele precisa passar por um processo interno na nossa legislação brasileira. Onde é que está previsto esse processo? Constituição Federal, ok? Então, esse tratado internacional que o Brasil celebra no exterior, ele precisa passar por um ato complexo no ordenamento jurídico interno para entrar em vigor, ok? Por que um ato complexo? Porque ele passa, primeiro, pelo poder executivo e também pelo poder legislativo.
tá certo? O que diz a Constituição? Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Quem resolve, então, sobre a admissibilidade do tratado ou não dentro do Brasil é o Congresso Nacional, ok? Artigo 84 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, veja, o Presidente da República representa o Brasil internacionalmente. Ele é o nosso chefe de Estado. Então, se o Brasil quiser celebrar algum tratado internacional, seja na ONU ou no sistema interamericano, quem vai lá celebrar é o Presidente da República. Agora, isso não significa por si só que ele celebrando já está em vigor no Brasil. Não. Ele precisa passar esse tratado a um referendo do Congresso Nacional. Qual é a ideia aqui, doutores? O Presidente da República representa o Estado brasileiro, mas o povo é representado pelo Congresso Nacional. Os seus representantes, deputados e senadores que compõem o Congresso Nacional representam a vontade popular. Então é preciso saber se o povo está de acordo em adotar esse instrumento internacional dentro do Brasil. Como 220 milhões de pessoas não podem ser consultadas, quem que é consultado então de acordo com a Constituição? O Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional disser, ok, presidente, concordamos, aí o presidente ratifica o tratado. E aí entra em vigor. Ok? Então vamos lá. Vamos sintetizar aqui as fases para a entrada em vigor dos tratados internacionais no Brasil. Primeiro, celebração do tratado pelo Presidente da República, representando o Brasil. Aí ele submete o tratado ao Congresso Nacional. Chegando no Congresso Nacional, o Congresso aprova o texto, ele referenda, dá o ok do texto do Tratado Internacional por meio de um decreto legislativo. É um ato normativo do Congresso Nacional. E autoriza o Presidente da República a ratificá-lo. Ok, presidente, o senhor pode ratificar. O Presidente da República ratifica, ou também promulga, é a mesma consequência jurídica, ratificação, promulgação, do tratado pelo presidente, também por meio de decreto, só que não decreto legislativo, agora é o decreto do executivo, decreto autônomo. A partir de então, a norma passa a vigorar no direito interno. Se o tratado internacional passar por essas 3 fases, ok, está em vigor. Detalhe. Quando o texto chegar ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional só tem 2 opções, ou aprova ou rejeita, ok? O Congresso Nacional não tem autoridade para alterar o teor do tratado, adotar em parte o tratado, mexer no texto, não. Ou aprova ou rejeita. Se rejeitar, acabou, não entra em vigor no Brasil. Joia? Então vamos lá, algumas observações sobre esses procedimentos. Nós precisamos saber para enfrentar as avaliações. Primeira observação, o Congresso Nacional, ao analisar o tratado, não pode interferir em seu conteúdo. Beleza. Segunda observação, o Congresso Nacional pode se retratar do referendo? Pode, desde que o tratado ainda não tenha sido ratificado pelo Presidente da República. Então o Congresso Nacional deu referendo e devolveu o tratado para o presidente. Antes do presidente ratificar, o Congresso se reúne e então, acho melhor não, vamos voltar atrás. Se retrata do referendo. Se o presidente ainda não tiver ratificado, aí ele não pode mais ratificar. Agora, se ele já ratificou, está consumado. O decreto vai entrar em vigor, o tratado vai entrar em vigor. Outra observação. Não é o decreto legislativo do Congresso Nacional que vai ratificar, ou seja, que vai dar vigência ao tratado internacional. Não é. Isso só acontece, o tratado só entra em vigor com a publicação do decreto do Presidente da República que ratifica o tratado. Quem dá vigência ao tratado internacional no Brasil é o Presidente da República por meio de decreto. Não é o Congresso Nacional. Okay? Não vamos confundir, ok, doutores? Outra observação. Ratificado o tratado internacional, a norma entra em vigor independentemente de outro ato normativo para a sua regulamentação. O Presidente da República celebrou um tratado internacional, o Congresso Nacional aprovou, decreto legislativo, devolve o presidente. Decreto passa a entrar em vigor no Brasil, de acordo com a aprovação do Congresso, o Tratado Internacional de Proteção de Pessoas com Deficiência. Ponto.
cópia do tratado internacional embaixo do ato, em anexo. Não precisa de uma outra norma para dar eficácia ou regulamentar o tratado, não. O teor do tratado é lei no Brasil. Ponto. Agora, nós vamos ver daqui a pouco qual é o nível de lei desse tratado no Brasil. Depende. Pode ser um tratado com um nível de norma constitucional, ou pode ser um tratado com um nível de supralegalidade ou até mesmo de legalidade, como se fosse uma lei ordinária. Depende do caso. Vamos falar daqui a pouquinho. Outra observação. O procedimento de referendo e ratificação previsto pela Constituição Federal aplica-se a todos os tratados e convenções internacionais. Não importa se é tratado comum ou de direitos humanos. Qualquer tratado internacional, para entrar em vigor no Brasil, tem que passar por aquele procedimento que nós vimos na tela passada. Ah, professor, mas é um tratado internacional de direitos humanos. Sim, mas o Brasil ratificou pelo presidente da República através de decreto? Não. Então ainda não entrou em vigor no Brasil. Ok? Vamos lá. Na próxima aula, nós vamos começar falando então da hierarquia dos tratados internacionais no Brasil. E a partir daí nós vamos desenvolver já com a análise de questões nas últimas provas da OAB. Como eu falei para vocês, você está enfrentando uma prova, você precisa conhecer a banca, não é? Eu me lembro, já para encerrar nosso encontro, segundo encontro, eu me lembro que quando eu me preparava para concurso público, logo que eu me formei, eu tinha a intenção de ser delegado de polícia federal ou delegado estadual. Então, o primeiro concurso que eu fiz, um dos primeiros concursos que eu fiz foi para delegado de polícia federal. Eu lembro que no edital dizia lá, no teste físico, você tinha que correr no mínimo 2.400 metros em 12 minutos. Eu falei, bom, então tem uma prova, eu preciso fazer essa prova para ver como é que eu estou. Fui correr na pista do FMT, em 12 minutos consegui correr 1.600 metros no máximo. Então eu tive tempo para me preparar. Quando chegou a época de realização da prova, eu já estava correndo o percurso normal. Por quê? Porque eu sabia o que tinha que fazer e me preparei antes. Mesma coisa você no exame de ordem e concurso público. Você sabe qual é o nível das questões, o que a banca tem cobrado, você já se preparou antes, você já fez os exercícios antes, então você chega para a prova mais preparado. E é isso que nós vamos fazer a partir já da próxima aula, ou da outra aula, nós já vamos começar a resolver as questões. Ok, meus amigos? Até a próxima. Clique like.